Tudo bem, para a gente entender como fazer essa questão, a gente tem que entender qual que é o raciocínio que o enunciado pede. A gente tem aqui uma lista, né, com várias posições, e aí ele retorna uma lista limpa. O que que seria uma lista limpa? Ele fala pra gente que a gente não pode ter posições repetidas, né, que são as posições desnecessárias, porque eu não posso ter 10 3 e 10 3 de novo, então eu tenho que evitar repetições. E segunda coisa, ter essas posições desnecessárias. Essas posições desnecessárias, esse exemplo aqui, são aquelas que estão entre dois pontos iguais. Pensa comigo, o robô tá aqui na 10,3. Ele vai, sai, anda, anda, anda e volta para 10,3 de novo. Então quer dizer que todo esse caminho que ele fez, ele voltou para o mesmo lugar. Então essas são as posições desnecessárias. A gente tem que levar isso em consideração para o nosso código. Então vamos pensar, eu tenho que retornar uma lista com as posições válidas e necessárias. Então vamos criar um- uma nova lista, só que vazia, e adicionar nela só as posições que realmente valem. Tudo bem? E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma comparação entre posições. Então a gente tem que passar de posição em posição. Para a gente poder percorrer essa lista, a gente usa qual método? O while, né? Então vamos inicializar aqui uma variável e a gente vai fazer essa variável percorrer nossa lista, tá? Então enquanto ela for do tamanho de caminho, beleza? Nisso, a gente tem uma posição, só que a gente precisa de uma outra posição que está sempre assim, passando e percorrendo a mesma lista, para poder comparar as duas. Então, eu preciso de uma nova variável, vou chamar ela de k, tudo bem? E ela não pode ter o mesmo valor que i, porque senão, quando a gente for fazer a validação, tipo, de saber se elas são iguais ou não, obviamente elas vão ser iguais, né? Porque elas estão ocupando a mesma posição e o mesmo valor. Então, ela tem que ser pelo menos um a mais que i. Então, k vai valer i mais um sempre. Tudo bem? Para não ter esse problema. A gente faz a nossa nova variável, o quê? Percorrer a nossa lista, né? Então, enquanto k for menor que len caminho também. Isso a gente vai fazer a nossa validação de igualdade. Então, if, o quê? Caminho, isso mesmo, caminho i ser igual ao quê? Caminho k, exatamente. E aí aqui eu acho interessante a gente fazer uma validação mais visual, principalmente agora que a gente está começando Python. Então, eu vou criar uma variável, acho que isso fica até mais fácil. Pontos iguais, tá bom? Eu vou chamar. E ela vai valer false, tá? Vai valer false porque ainda não aconteceu. Mas aqui, quando entra dentro desse if, quer dizer que eu encontrei pontos iguais, certo? Então, a variável pontos iguais vai receber true agora, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Quando ele entra nesse if, eu já achei as posições iguais. Então, eu vou quebrar esse while, esse looping. Caso contrário, eu só somo k mais igual a 1 para que ele continue percorrendo a lista. E aí, aqui, fechado. O que a gente tem que fazer agora é ver se quando os pontos iguais acontecem ou não, o que que eu vou fazer com esses pontos? O que que eu adiciono ou não adiciono na minha lista? Então, vamos lá. Se os pontos eles forem iguais, o que que acontece? Eu tenho dois pontos iguais, só que eu tenho que pelo menos ter um deles na minha lista. Então, ao novo caminho, que é a minha lista, eu vou adicionar o quê? Um dos pontos. Então, vamos adicionar o caminho I, né? Que é o que vem primeiro. E aí a gente tem que pensar numa maneira de que eu não posso adicionar esse K, eu já adicionei o I. Se eu adicionar os dois, eles vão repetir. E aí eu não vou retornar um caminho limpo como o enunciado me pede. Então o K, eu tenho que pensar que ele tem que ser uma posição a mais para ele poder continuar. Eu preciso que ele seja a mais também, porque depois o I, ele tem que assumir esse valor, ele tem que dar um pulo. Tudo aquilo que está no meio, lembra que é desnecessário, então o I tem que assumir o novo valor de K, só que depois desse valor. Então, vamos armazenar esse valor para a gente poder somar com um. Vamos chamar ele de ponto retorno, essa nossa nova retorno, nossa nova variável, que vai ser, na verdade, o caminho K. Tudo bem? E esse nosso caminho K, eu vou primeiro somar ele aqui a 1 por causa desse trechinho aqui do código, tá? A gente precisa sempre atualizar o K. Tudo bem? E aí aqui a gente tem, quando que a gente tem esse K aqui, que a gente tem que somar com 1? Quando ele está dentro da nossa lista, né? Então, enquanto K for menor que o len de caminho, né? Enquanto ele estiver dentro, outra coisa muito importante, e quando o caminho K ele for igual a qual valor? Ao ponto de retorno, na verdade? For igual ao ponto de retorno. E aí, quando isso acontecer, eu vou somar o meu K mais igual a 1 que eu tinha comentado antes. E aqui o I vai valer K, porque ele precisa dar aquele salto para ignorar essas posições desnecessárias. E agora a gente só termina, né? Então, caso contrário, todas as outras, os outros casos são as posições que podem ser adicionadas, né?
Então, o novo caminho vai receber ponto append, caminho i. Tudo bem? E aí aqui eu faço um i mais igual a 1 para que o meu while ele continue funcionando certinho lá em cima. E aí aqui eu retorno o quê? A minha lista nova, limpa. Vamos rodar aqui para ver se funciona? Aí, ó, passou em todos os testes, beleza? Espero que dê para entender.